A paz do Senhor a todos, tudo bem? Hoje eu quero nesse vídeo aqui mostrar para você por que o homem não pode ser salvo sem Cristo. Eu quero que você compreenda antes que Cristo é a expressão maior de pureza, é a expressão maior de perfeição que já passou por esta terra. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo. Jesus não é à toa que ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque é o único caminho que nós devemos seguir se nós quisermos alcançar a glória eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda a verdade está concentrada nele e toda a plenitude de vida também foi dada a ele, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Então, diante da pergunta, por que não podemos ser salvos sem Cristo? Por que o homem não pode ser salvo sem Cristo? Indo diretamente ao ponto, primeiramente porque a Bíblia assim afirma e afirma com clareza, como já acabei de expressar aqui a respeito da pessoa de Cristo. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21 fala: e ela quem? A Virgem. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nenhum homem pode ser salvo sem Cristo, simplesmente porque a palavra de Deus assim afirma e afirma categoricamente. Se está escrito aqui que Jesus ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados, é porque o seu povo, o povo que Deus prometeu dar a Jesus, o povo que abriria o coração para receber o reino de Deus, esse povo ele não pode ser salvo, bem como qualquer homem na humanidade que assim acredita em Cristo, não pode ser salvo por conta própria. O homem ele não tem condições de se salvar. Assim, a semelhança de um homem que está se afogando no mar, ele não tem condições de provocar o seu próprio salvamento, tampouco qualquer pecador possa encontrar salvação em suas próprias capacidades. Não, o homem não pode. A iniciativa tem que partir do lado de Deus. Não que Deus vai fazer as coisas sozinho. Não que Deus vai fazer as coisas no lugar do homem. O homem tem as suas responsabilidades na sua salvação. Mas a primeira coisa que eu quero que você compreenda aqui é que a resposta está clara e categórica dentro da palavra de Deus. Mateus 1, 21. E a Virgem dará à luz um filho, ela conceberá um filho, e ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Então está aqui a resposta categórica já e direta do porquê o homem não pode ser salvo sem Cristo, porque ele é o salvador do homem. A Bíblia diz que o homem não tem condições de ser salvo. A Bíblia diz categoricamente que Jesus ele veio como nosso salvador. Agora, por que não podemos nos salvar? Eu coloquei algumas notas aqui baseadas em 2 pontos que eu quero comentar com você. Por que, de fato, o homem não tem condições de se salvar? Eu comecei no vídeo falando que o homem não tem condição de provocar a própria salvação segundo as suas capacidades, segundo seus próprios esforços, segundo tudo aquilo que o homem acha que pode fazer para ser salvo. 2 pontos que eu quero falar aqui a respeito de o porquê o homem não pode salvar a si mesmo. Por que nós não temos capacidade? Por que nós não podemos nos salvar? O primeiro ponto é que a nossa natureza foi totalmente corrompida pelo pecado. A nossa natureza. E quando eu me refiro à nossa natureza, quando eu falo a nossa natureza, eu quero dizer os 3 principais aspectos daquilo que compõe a nossa vida. A nossa mente, emoções e a nossa vontade. Esses três atributos que nós temos em nosso espírito foram totalmente corrompidos. A nossa mente foi corrompida, as nossas emoções, que na verdade são sentimentos, também foram corrompidos pelo pecado. E também a nossa vontade foi corrompida pelo pecado. Pastor Éder, foi totalmente corrompido de modo que nós não temos condição alguma de praticar o bem? Sim, temos condições de praticar o bem, mas não temos condições de praticar o bem ou de provocar a nossa própria mudança interna, a nossa própria mudança interior, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, sem a inspiração que vem do alto, sem tomarmos Jesus como exemplo, sem habitarmos na presença de Deus, sem caminharmos na presença do Senhor Deus. Em que sentido? Talvez você duvide. Em que sentido nossa mente, nossas emoções e a nossa vontade foi corrompida? Por que foram corrompidos? Quais são os sinais, a prova de que isso realmente aconteceu? Basta você dar uma olhada na sua mente, o que é que passa na sua mente, e você vai verificar que mais de 50%, e olha que estou chutando baixo, do que passa na sua mente, no oculto dos nossos pensamentos,
são pensamentos impuros, são pensamentos corrompidos, guardamos no oculto dos nossos pensamentos muita sujeira, muita imundícia, e nós temos que lutar contra isso constantemente. Os próprios espíritos das trevas se aproveitam para infiltrar mais e mais ainda pensamentos impuros dentro da nossa mente, e contra isso todos nós temos que lutar. Nossas emoções ou sentimentos que habitam dentro de nós, você sempre guardou sentimentos puros com relação às pessoas, com relação a Deus, com relação à vida? Eu creio que não. Quantas pessoas estão guardando ódio dentro do coração, mágoa dentro do coração, sentimento de inveja, desejo ardente de que o inimigo venha se dar mal na vida, e tantos outros tipos de sentimentos, sentimentos também de lascívia, sentimentos de concupiscência, sentimentos de impureza, toda sorte de impureza. E a vontade? A vontade é o poder executivo do Espírito, é aquilo que nos coloca em movimento, é aquilo que faz com que nós venhamos agir. Quando você tem vontade de tocar em alguma coisa, você toca. Quando você tem vontade de ir para uma cidade, você vai. Quando você tem vontade de fazer isso, você vai ou não faz. Então, a vontade era o poder executivo do nosso espírito. Ela também foi influenciada pelo pecado, no sentido de que ela está subordinada à mente, à forma de nós enxergarmos a vida e à forma de nós sentirmos. A forma como eu enxergo a vida, a forma como eu sinto as coisas dentro do meu coração, fazendo com que surja um desejo no meu coração, faz com que a minha vontade me leve a ir atrás daquilo que eu quero, daquilo que eu pensei, daquilo que eu enxerguei, daquilo que eu desejei. Então, a vontade também está corrompida nesse sentido, que faz com que nós venhamos ter atitudes pela nossa própria vontade, atitudes baseadas não na luz, mas nas trevas. Então é neste sentido e com essas características que estou mostrando para você que nós fomos totalmente corrompidos em nossa mente, em nossos sentimentos ou emoções e também em nossa vontade. Ou seja, o nosso livre-arbítrio foi enfraquecido para as coisas de Deus, mas fortalecido para as coisas do mal, fortalecido para as coisas das trevas. Fala para uma pessoa o que é mais gostoso para ela. Você chega e convida ela para ir para a igreja, para ouvir a respeito dos ensinamentos de Deus, ou ir para uma festa, para um churrasco. O que será mais agradável para aquela pessoa? Ela até falará, não quero ir para a igreja, não quero saber esse negócio de religião, não quero saber esse negócio de puritanismo, de Deus. Por quê? Porque o ser humano é inclinado, ele vai usar sempre o seu livre-arbítrio. Por estar escravizado no pecado, ele vai usar sempre a sua própria liberdade para os caminhos do mal. Veja, por isso o ser humano não pode salvar a si mesmo. Como uma pessoa que deseja plenamente as coisas erradas pode desejar as coisas boas? Claro que a pessoa não é impedida de desejar as coisas boas, mas por um impulso natural ela vai se inclinar sempre às coisas ruins, nesse sentido que a pessoa está totalmente incapacitada de salvar a si mesma. Por quê? Porque ela ama, na verdade, o pecado. Como diz aquele versículo em João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, até o livre-arbítrio, nesse sentido, o uso da nossa liberdade é muito mal usada, muito mal usado. O uso é muito mal usado. O nosso livre-arbítrio é muito mal usado. É usado no sentido de nos corrompermos cada vez mais. Por isso que se encontra aqui, eu marquei em Jeremias capítulo 13, versículo 23. Olha só, pode o etíope é aquele habitante da África, certa região da África, da Etiópia, está se referindo ao africano, pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco vós podeis fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Quer versículo mais claro do que este? Deus está colocando a impossibilidade do homem ser transformado por conta própria, se mudar por conta própria, tanto quanto um etíope não tem capacidade de mudar a cor da sua própria pele, ou o leopardo mudar as manchas do seu próprio corpo. Pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Tampouco podereis vós fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. Somente Deus, portanto, pode verdadeiramente efetuar uma mudança dentro de nós, iniciar essa mudança e completar essa mudança, lógico, com a nossa participação, nos impulsionando, nos inspirando ao bem e com a nossa resposta a esses impulsos tão divinos de Deus. É nesse sentido que Deus ele pode nos dar uma disposição para o bem, como está registrado em Ezequiel 26, versículo 25 e 27, onde fala assim:
Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa água pura aqui, Deus está se referindo à palavra dele. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja, se Deus ele não tirar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne, ou seja, um coração sensível à voz dele, um coração sensível às coisas celestiais, à palavra de Deus, infiltrando dentro de nós o Espírito Santo de Deus, nos estimulando ao caminho do bem, é impossível nós mesmos procurarmos esse caminho do bem. Por isso que a maioria das pessoas fracassam quando fazem promessas. Já viu aquele marido que enche a esposa de promessa, ele anda de uma forma totalmente desregrada e ele chega em casa bêbado, chega em casa com batom, manchas de batom na blusa, na camisa, e ele promete para a esposa diante, né, da briga que ocorre naturalmente dentro do lar devido à traição, devido àquela vida desregrada, ele faz uma série de promessas e às vezes ele está sendo até sincero. Não, eu prometo que eu vou mudar, eu prometo que eu vou ser uma outra pessoa, e amanhã ele começa a fazer tudo novamente que fazia, o que fez hoje. Por quê? Porque nós somos também incapazes de manter nossas próprias promessas. As promessas que nós fazemos, nós não temos capacidade de cumpri-las se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, por isso que Deus ele nos promete tirar o coração de pedra e nos dar um coração inclinado a Ele. Como Ele faz isso? Ele vai trabalhando dentro de nós. Ele opera, Ele trabalha, Ele usa circunstâncias, Ele usa meios aqui que eu teria que ter vários vídeos para falar para você como que Ele faz isso. Não é a toque de mágica, mas Deus ele tem o poder de iniciar assim imediatamente esse novo coração dentro do homem, o que nós chamamos de conversão. Esse é o primeiro ponto. Nossa natureza foi corrompida, por isso nós não podemos salvar a nós mesmos, por isso o homem não tem a capacidade de salvar a si mesmo. O segundo ponto é a justiça de Deus, uma vez que... O que significa a justiça de Deus? Aquilo que é reto. A justiça de Deus requer o pedir de contas diante de toda transgressão cometida. Então, uma vez que o homem comete uma transgressão, ele se torna devedor à justiça, assim como um criminoso. Ele se torna devedor à justiça uma vez que ele comete um crime. Ele vai ter que pagar por aquele crime. Mesmo que ele se arrependa, mesmo que ele peça perdão, ele vai ter que pagar por aquele crime. Então, por isso que está escrito em Ezequiel 18:4, a alma que pecar, essa morrerá. Morrerá em que sentido? Morrerá na sua alma, no seu espírito. Não é que vai morrer fisicamente, pode até ser, mas não é esse o sentido que a palavra de Deus está dando. Então, uma vez que, este é o segundo ponto, a justiça de Deus, uma vez que nós pecamos e todos nós somos pecadores, não tem como nós solucionarmos esse problema por conta própria. Não tem como chegarmos para Deus e simplesmente falarmos, ó Deus, esquece tudo aquilo que eu fiz, todas as minhas transgressões, a partir de hoje não vou fazer mais nada e fica por isso mesmo. Não, nós temos que dar conta diante da justiça, mas como nós não podemos prestar conta diante da justiça de Deus por nós mesmos, Jesus Cristo entrou em cena, por isso que está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, através de um processo de fé, de regeneração, o homem se enquadra dentro de um novo caminho em Cristo Jesus, adquirindo então o perdão e o apagar das suas transgressões diante de Deus. Lógico, certamente que ele vai ter que reparar muitas coisas, mas há o perdão absoluto de Deus sobre a vida que se arrepende. Há perdão para aquele que se humilha, há perdão para aquele que anda com humildade diante de Deus. Então, aqui eu estou mostrando para você, mostrei na verdade os dois pontos. Uma, a nossa natureza, por isso que nossa natureza pecaminosa, corrompida, ela foi corrompida pelo pecado, por isso que nós não temos condições de salvar a nós mesmos. E o segundo, a justiça de Deus. Para terminar, quero ler aqui Atos, capítulo 4, versículo 12, onde fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Veja que a palavra de Deus, mais uma vez, está colocando Jesus Cristo como o único fator de salvação para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. Se apega a Ele, então. Se apegue ao Cristo vivo, ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque há perdão abundante para você. Não importa quão fundo você foi no caminho do pecado, não importa quão longe você se afastou de Deus, nele, em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, há perdão abundante para a sua vida,
à regeneração, a novo nascimento, a um novo coração. Amém? Que Jesus abençoe grandemente a tua vida.